Falar agora sobre a situação de Gabigol, que mais uma vez foi reserva na vitória por 3-0 do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão, no melhor jogo do Cruzeiro na atual temporada. Para piorar a situação do Gabigol, o novo titular da camisa 9, o Caio Jorge, marcou 2 gols. Pois bem, o ex-empresário do Gabigol, o Wagner Ribeiro, que deixou a procuração do Gabigol para o seu sobrinho, o Júnior Pedroso, afirmou que o Gabigol deve deixar o clube num futuro não tão distante, abre aspas para o Wagner Ribeiro em um podcast chamado Deus ZebraCast. O Gabigol tem que fazer um bom brasileiro e quem sabe no meio do ano, ou no máximo no ano que vem, poder ir para a Europa. Essa declaração acabou sendo bastante explorada por torcedores do Cruzeiro, porque o questionamento é como é que o Gabigol vai para a Europa se ele não consegue jogar no Cruzeiro e se desperdiçou a oportunidade de, estando livre ao deixar o Flamengo, conseguir uma transferência para o futebol europeu. Eu duvido que pinte uma proposta nessa circunstância. E aí, para completar, importante lembrar o custo altíssimo do Gabigol. Ele é dono do maior salário no elenco da Raposa, custo de R$2.400.000 por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Negócio, na oportunidade, me parecia bem interessante, mas até aqui não tem vingado, especialmente porque Leonardo Jardim decidiu tirar o Gabigol e a partir daí o Cruzeiro melhorou. Já havia empatado jogando bem contra o São Paulo no Morumbi e teve a sua melhor atuação na vitória contra o Bahia por 3-0. Time de hoje, com Wanderson e Caio Jorge, é um time muito mais intenso, com marcação pesada, apertando e pressionando os adversários. Imagino que vai ser difícil para o Gabigol retornar ao time titular. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e diga a sua opinião, beleza? Leonardo, boa noite. Prazer falar com você aqui depois de uma vitória como essa, né? Uma exibição de gala importante do Cruzeiro. Mas a pergunta que eu te faço ela é curta e grossa. Você achou os 11 iniciais do seu trabalho aqui no Cruzeiro? Os titulares, vamos dizer assim. O time titular do Cruzeiro, para começar, são os 11 que começaram hoje? Boa noite a todos. É a primeira vez que você vem, não é? Vou ter que explicar outra vez. Bem, vocês sabem muito bem que, já vos repetir isto, 11 jogadores não fazem uma equipa é um plantel e com certeza que o treinador abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? Nós não conseguimos, durante um período inicial, rentabilizar aquilo que era o nosso jogo e o treinador foi abrindo portas aos outros e no último jogo em São Paulo, os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram hoje o 11 inicial. Mas com certeza, quando não conseguirmos performar, tem outros jogadores que também querem entrar. Existe um efetivo de 22, 23 jogadores e todos querem jogar. E isso é bom para nós, para ter as soluções, que vai haver castigos, vai haver baixas de forma, vai haver lesões, vai haver outros problemas. Ainda hoje o Wagner sentiu uma fadiga muscular, eu tive que o trocar para o Williams e o futebol é isto. Jardim, hoje o Cruzeiro mostrou uma postura absurda, teve atitude e competiu. É isso que você quer para esse time, independente de qual jogador inicie a partida, independente de qual jogador seja substituído. Uma coisa que chamou muita atenção também, durante a partida, houve um lance que o Matheus Pereira foi para o ataque e ele deu passe, perdeu, voltou para a marcação e o Lucas Romero e os outros jogadores chamando a atenção do Gabigol, do Dudu para voltarem, enfim, mostrou um espírito diferente nesse time do Cruzeiro. É isso que você quer para esse time, independente dos 11 iniciais? Com certeza que o espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro do campo. Conseguimos, no jogo anterior com o São Paulo, fizemos um grande jogo e hoje voltamos ao fazer. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola e para jogar com bola temos que recuperar. E eles mostraram isso. Vimos um jogador como o Mateus a trabalhar desta forma, a defender quando não temos a bola, a atacar quando temos a bola. Ele sabe disso, que ele já trabalhou comigo, por isso ele sabe
qual é que é a minha ideia de jogo. Está de parabéns a ele, está de parabéns todo o grupo, porque hoje a vitória foi uma vitória bastante satisfatória perante um adversário que é forte também. Eu sei que o Mirassol foi desvalorizado, a vitória foi desvalorizada, mas hoje em dia vejo o Mirassol, ele está bem. Eu gostei. Muita crítica que o Mirassol era a equipa muito fraca, mas eu gostei do Mirassol. O São Paulo também, uma equipa sub-20, foi empatar o Botafogo 2-2. A gente tem que jogar com adversários competentes e eu acho que nestes 3 jogos fazer 7 pontos foi bom. E falo 3, porque em Porto Alegre não nos deixaram ganhar. Não deixaram nem ganhar nem jogar. Isso foi diferente. Ô Jardim, parabéns pela vitória. Estava recuperando um pouco da sua fala lá no Morumbis, quando você fala da dificuldade de mudar alguns pensamentos. Estava há muitos anos já no futebol, né? E falava da dificuldade de mudar alguns pensamentos, até questionou se era a pessoa certa para estar à frente do Cruzeiro. E aí a gente vê o Cruzeiro com a entrega, a determinação que você pedia, né? E hoje a gente viu de sobra aqui o Cruzeiro nessa determinação aqui no Mineirão. Como que é para você, de uma vitória pessoal que você conquista, de encontrar esse encaixe da equipe com a determinação que você pedia e sem abrir mão dos preceitos, dos conceitos que você vê do futebol? Não, quando eu disse que muitas vezes refletia sobre aquilo que eu era o treinador, não era no Cruzeiro, no Brasil, não é? Quando eu falei essa situação no Brasil, eu sou um treinador de projetos, sou um treinador que tenho uma ideia de jogo com intensidade, uma ideia de jogo em que tem que existir alguns duelos, muita procura por a bola, e depois quando tiver a bola a jogar, e sei que estamos em 4 rodadas, já fui 4 treinadores demitidos, às vezes não há processo, não há nada, temos é que ganhar jogos. E isto é um pouco o Brasil, não é? A emoção, eu já sabia disto, por isto é que eu falei dessa forma, porque às vezes é difícil consolidar um projeto desportivo. Eu às vezes brinco com a minha equipa técnica, o City este ano teve 15 jogos, ganhou 1, se fosse no Brasil, tinham sido 3 treinadores despedidos nesse período do City, e o Guardiola ainda continua lá. Mas é o Brasil, pá, as pessoas sabem que é assim que funciona, não vale a pena se lamentar. Estou aqui porque queria ter esta experiência, queria viver no Brasil, no país do futebol, e sinceramente estou a gostar, e também estou a gostar dos jogadores que estão a comprar a ideia do treinador, não é? É importante esta situação, temos a maioria do grupo a comprar a ideia de ser competitivo, de lutar, de procurar a bola, e isso faz-me feliz. Eu hoje no fim do jogo disse aos jogadores, o dinheiro não me move hoje em dia, mas eu procuro no futebol este tipo de emoção. Este tipo de emoção a mim é que me preenche. Mais do que o prémio, mais do que o bicho, mais que essas coisas todas, é este tipo de emoção que me preenche no futebol e na vida, não é? Jardim, quando você chegou, você disse que precisaria, né, de pelo menos 2 meses para fazer esse Cruzeiro jogar do jeito que você entende, com a intensidade que você quer nesse time. Chegou esse momento? Você já entende que o Cruzeiro está em outro momento, nesse momento que você pediu lá no início? E em relação à preparação física, você reclamava muito da condição física dos atletas. O Cruzeiro essa semana mudou o chefe da preparação física, um pedido seu também, isso? Como é que foi esse procedimento? Em primeiro lugar, quando eu falei em termos de 2 meses, é aquilo que eu estou habituado, não é? Na Europa, nós, na Ásia, nós fazemos sempre uma pré-época, trabalhamos 1 mês e meio, 2 para começar uma época desportiva, com 7, 8, 9 jogos de treino. Isto é o normal, aqui no Brasil não acontece, tive que entrar em competição, mesmo com a paragem, fizemos só 2 jogos de treino mais competitivos. Em relação à parte física, claro que a gente tem desenvolvido um conceito diferente daquilo que estava estipulado no clube. O líder da parte física da equipa sou eu.
física, técnica, tática, psicológica, essas coisas todas. Claro que temos staff para trabalhar, mas o líder de todas essas áreas sou eu, tudo da minha responsabilidade, para o bem e para o mal, não é? A gente, por isso, não trocamos líderes de coisa, metemos foi outras pessoas a desempenhar o papel dos anteriores que já estavam também no clube a desempenhar essa função até agora. Não foi pessoas novas, foi pessoas que já estavam a desempenhar essa função. Leonardo, aqui, à sua esquerda. Claro que não existe tanta justiça assim no futebol, você tem que fazer por merecer. Mas você sairia ali do intervalo, para o intervalo, lamentando o Cruzeiro não ter feito o gol e achou ainda, conseguiu, né? Com o Lucas Romero no finalzinho, e a vitória, ela não ter gol sofrido, ela traz uma satisfação ainda maior para dar uma confiança para todo o sistema? Não, eu acho que em relação ao jogo, agora vamos falar em relação ao jogo, eu acho que o domínio do Cruzeiro foi muito forte na primeira parte. Se o erro, talvez o Bahia teve um chute ao golo, nós tivemos várias situações, falhamos um penalti, tivemos que pressionar o adversário na saída de bola, que depois tive que jogar já direto na frente porque já não estava com confiança de sair com a bola jogável. Criámos 4 ou 5 situações e não criámos mais por o último detalhe, o último toque. Acabamos por sair de forma meritória, na minha opinião, até por números escassos, porque eu acho que podíamos estar melhor. A segunda parte, aproveitamos que o adversário colocou-se um pouco mais ofensivo e aproveitamos a transição, movimentos rápidos de ataque rápido para fazer os 3 golos. Acho que foi uma vitória meritória contra um adversário de grande qualidade. Atenção que o Bahia, ou muito me engano, no ano passado veio a ganhar 4-1 aqui, lá na Bahia. É uma equipa forte e é uma equipa que tem mostrado e não tinha perdido este campeonato. Não podemos desvalorizar o adversário. O que é que acontece neste momento? Demos um passo importante, já tínhamos dado no São Paulo, mas não está tudo bem e não somos os melhores do mundo. Okay? Temos que acreditar sempre no processo, acreditar nestes jogadores. Acho que os adeptos têm uma palavra importante, que apoiaram. Hoje foi o primeiro jogo que eu vejo que eles apoiaram a equipa no seu todo. Não estiveram preocupados quem estava a jogar, quem não estava a jogar, não sei o quê. Eles estavam a apoiar. Era o Wanderson, ou era o Mateus, ou era o Christian, a malta toda ali. E é isto que eu gosto no futebol, a gente apoiar o jogo, vibrar com o jogo. Às vezes os nossos jogadores não estão dentro, mas isso não é importante. O importante é que o Cruzeiro apresente um bom futebol e trabalhe, porque toda a gente vai ter as suas oportunidades, como já teve até aqui, e o importante é formar uma equipa competitiva e uma equipa que consiga dentro de campo ter este tipo de atitude. Depois, com este tipo de atitude, acreditamos sempre mais próximos de ter bons resultados. Jardim, aqui à sua esquerda. Parabéns pela vitória, né? Há 9 meses o Cruzeiro não fazia um jogo como fez hoje, com tanta intensidade, com tanta qualidade também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o último grande jogo que o Cruzeiro fez foi ano passado contra o Botafogo, aquele jogo que se fala muito, e hoje o Cruzeiro repetiu uma partida igual ou então melhor do que aquela partida. Na sua visão, como treinador e sincero que você é, onde você acha que o Cruzeiro pode chegar nesse ano de 2025? Sinceramente, eu já vos disse isso inicialmente, eu acho que existe 4 ou 5 equipas que, pelo percurso dos últimos anos, pela ideia que já têm implementada dentro do clube, pela forma de trabalhar, têm alguma vantagem em relação ao Cruzeiro. A nossa ideia é, jogo a jogo, tentar apresentar aquilo que é o nosso ADN, aquilo que o cruzeirense gosta, que é uma equipa compacta, uma equipa que trabalha, uma equipa que tenha boa atitude. Mesmo na primeira parte, nós falhamos situações de golo, mas os adeptos estavam felizes e eu sentia que os adeptos estavam envolvidos, porque a equipa lutava, a equipa procurava a bola, perdia a bola e ia voltar a recuperar.
E é isto que faz vibrar o treinador, mas também faz vibrar os nossos adeptos. E com certeza, se conseguirmos a seguir performance, vamos melhorar, e é essa a ideia. Mas é importante ter os pés bem assentos no chão, que existe ainda um percurso grande a vários níveis, não é? A nível de manutenção do nível, a nível de correção, a nível de trabalho, tudo isso ainda existe um percurso grande, não vale a pena. Semana passada, uma semana passada, quando perdemos com o Xeroma, era a pior equipa do mundo e agora somos a melhor. Não, isso comigo não pega, comigo temos que ter uma direção. A última, por favor. Boa noite, Jardim, parabéns por essa vitória sensacional aqui do Mineirão. Durante a semana, muito se falou da questão de Gabigol e Dudu ficarem no banco, por serem jogadores muito vitoriosos e tudo mais. E hoje, deu para ver que, quando o Cruzeiro fez o segundo gol ali, todo mundo, o banco inteiro, inclusive os dois, foram lá comemorar Caio Jorge, lá na bandeirinha. Eu queria saber de você, como é que foi a conversa com esses jogadores, que são muito experientes, para eles ficarem ali tranquilos no banco e dando o apoio deles, e quando entraram em campo, correram muito também. Como é que foi essa tratativa com esses jogadores, que são de um patamar muito elevado? Obrigado. Você tem um penteado novo, muito bonito. Em relação aos jogadores, eu não gosto de individualizar muito os jogadores, falar dos jogadores. Com certeza que nós temos jogadores que têm um CV extraordinário, mas o momento da equipa, eu tenho tido outras opções e com certeza que é a função deles, como profissionais que são, os dois, de apoiar, de quando entrarem, dar o seu máximo, que é isto que nós pretendemos como treinadores, equipa técnica, como diretores, como fãs, torcedores. Nós pretendemos que todos os nossos jogadores, os que não jogam, que estejam imbuídos do mesmo espírito, porque o futebol, se não formos uma família, se não formos um grupo em que todos cerram os dentes uns pelos outros, não conseguimos ter objetivos vitoriosos. E é isso que nós pretendemos, um grupo coeso, um grupo que toda a gente luta, e quando o treinador abrir a oportunidade de mostrar que o seu valor, porque, como eu já disse aos jogadores, eu abro a porta, eu permito que o jogador A, B ou C jogue, ele tem que performar. E eu repeti a equipa porque achei que os 11 que eu pus no São Paulo fizeram uma grande joga no Morumbi e que mereciam voltar outra vez hoje a mostrar aquilo que tinham mostrado. E eles acabaram por mostrar. Agora não sei se vou repetir, que só tenho 2 dias de recuperação, mas com certeza que a base tem que ser esta, que enquanto mostrar performance eu vou apoiá-los a jogar de início. Mas também os outros são importantes porque vai haver fadiga, vai haver lesões, vai haver problemas e temos que ter um grupo com soluções. Ok? Muito obrigado a todos. Jardim explica Dudu e Gabigol no banco do Cruzeiro e pede: se não formos uma família, não vencemos. Atacantes ficam na reserva pelo segundo jogo seguido. Contratações badaladas. Dudu e Gabigol estão na reserva do Cruzeiro. E já há 2 jogos. Leonardo Jardim explicou a decisão de manter a dupla como opção nas 2 últimas partidas. Nesta quinta, o Cruzeiro derrotou o Bahia, vencendo o segundo jogo sob o comando do treinador português. Eles foram suplentes no empate com o São Paulo. Apenas Dudu entrou na etapa final. E na vitória sobre o Bahia, os 2 foram acionados na reta final do jogo. Eu não gosto de individualizar. Com certeza, temos jogadores que têm um currículo extraordinário, mas, no momento da equipe, eu tenho tido outras opções, disse Jardim. O treinador manteve a escalação do jogo contra o São Paulo para o duelo com o Bahia. A equipe dominou o tricolor. Quando o jogador tem a oportunidade de mostrar seu valor, ele tem que performar. E eu repeti a escalação porque achei que os 11 contra o São Paulo fizeram um grande jogo no Morumbi e mereceriam voltar a mostrar. E acabaram por mostrar. Enquanto mostrarem performance, eu vou apoiá-los a jogar de início. Dudu e Gabigol entraram depois dos 30 minutos do segundo tempo contra o Bahia. O Cruzeiro já vencia por 3-0. Jardim comentou sobre o comportamento da dupla no banco de reservas. Com certeza, é a função deles, como profissionais, apoiar quando entrarem, dar o máximo. É isto que pretendemos, como treinadores, diretores, torcedores. Que todos os jogadores, os que não jogam, estejam imbuídos do mesmo espírito. No futebol,
Se não formos uma família, se não formos um grupo uns pelos outros, não conseguimos ter objetivos vitoriosos. Pretendemos ter um grupo coeso. Dudu tem 15 jogos oficiais pelo Cruzeiro na temporada. Marcou 2 gols. Gabigol entrou em campo 12 vezes, com 7 gols anotados e na artilharia do elenco. Os dois chegaram como os nomes mais badalados da primeira janela de contratações da temporada. Não geraram investimento em direitos econômicos, mas com salários altos, puxando o aumento da folha mensal para mais de 20 milhões de reais.